Eu tô conseguindo com uma cliente uma carteira de mais de R$ 1 milhão todinha em renda fixa e é pro longo prazo. Será que ao fazer isso, eu tô fazendo burrice comigo e com ela, fazendo esse processo? Esses dias, Bijuzinho aqui comentou: por isso que eu não vou fazer meus planos de longo prazo em renda fixa, porque isso é burrice, porque a renda fixa troca, porque a renda fixa muda, porque os números dentro da renda fixa oscilam. Mas será mesmo, Melzinho de Jesus, que num país como o Brasil, que a gente tem taxas históricas de Selic, IPCA, CDI, na casa de 2 dígitos, acima de 10% ao ano, e que as pessoas me perguntam onde que elas conseguem investir para receber 1% ao mês, é burrice? Pois eu quero te mostrar um pouquinho do desenho que eu fiz para essa carteira dessa cliente, para que você mesma consiga pensar, você possa responder e que a gente possa desmistificar esse lugar da renda fixa no Brasil, principalmente porque a maioria dos gurus financeiros ficam falando que a gente precisa colocar o nosso dinheiro em renda variável o tempo inteiro. O que, no contexto brasileiro, não é verdade. E que, no contexto brasileiro, investir em renda fixa para o longo prazo, para a maioria das pessoas, está muito mais do que o suficiente. Vamos começar por um número muito interessante, que é o histórico da taxa Selic no Brasil. E eu vou usar a IA para ajudar a gente com isso. Veja só, que segundo o próprio chat GPT, que está na internet, é muito bom para a gente pegar dados históricos. A gente tem aqui, ó, uma taxa Selic que gira em torno de 2 casas ao longo dos anos, e que se a gente for olhar desde 1999, ou seja, 26 anos, a gente tem uma taxa Selic histórica de 3,8% ao ano. Então, para início de conversa, isso já fala para gente que taxa livre de juros no Brasil, se eu tô com medo, se eu não quero perder grana, se eu só pegasse meu dinheiro e emprestasse para o Tesouro Nacional, que é onde está todo o dinheiro do Brasil, e quisesse ter uma rentabilidade com isso, historicamente falando, eu posso esperar taxas acima de 10% ao ano, que podem chegar a 13,8%. E olha que eu já discordei muito desses tipos de conteúdos que mostram assim, ai, quanto que eu consigo fazer render o meu dinheiro se eu invisto R$ 1.000 e ele vai render 1% ao ano, 1% ao mês. Mas, historicamente, no Brasil, isso é super possível. De forma prática, para a gente ir para os números, isso quer dizer que se em um ano você investisse R$ 1.000, no próximo ano, esses R$ 1.000 iam ter rendido potencialmente 13,8%. Eu não estou levando em conta aqui a inflação. Estou falando só de taxa bruta, rentabilidade bruta. E aí, então, esses R$ 1.000, depois de um ano, virariam R$ 1.130. Se a gente expande isso para R$ 100.000, a gente está falando de uma rentabilidade em um ano de R$ 13.000. Ou R$ 1.300 por mês, o que já está muito próximo de um salário mínimo no Brasil. E isso, taxa Selic, taxa de curto prazo. Agora, se a gente alarga isso e leva para o longo prazo, em papo de taxa IPCA, mais uns juros por causa disso, tem momentos dentro da economia brasileira, como o momento que a gente está vivendo agora, que a gente vê negócios assim, absurdos no Brasil, tipo isso aqui, ó. O seu dinheiro rendendo inflação, mantendo o poder de compra, mais um bônus pelo seu investimento de 8% ao ano. Cara, isso aqui é surreal. Se a gente olha um produto para aposentadoria como Renda Mais 2030, a gente está olhando IPCA mais 7,65% ao ano. Isso é o seu dinheiro durante 20 anos sendo rentabilizado a IPCA mais 7,43%. E sabe o que uma carteira conservadora de investimentos de longo prazo espera em termos de aposentadoria, de rentabilidade livre de IPCA? 4%. Todas as simulações de aposentadoria que eu faço para os meus clientes, a gente sempre está jogando IPCA mais 4%. A gente tem títulos no Brasil que estão te pagando IPCA mais 8,37%. Investir em renda fixa no Brasil é burrice? Não, amor. Investir em renda fixa no Brasil é questão de estratégia. E aí, voltando lá para a carteira daquela minha cliente. Com esse patrimônio de R$ 1.145.000, a gente começa com reserva de tranquilidade de 12 meses, 132 mil, reserva, renda fixa fechadinha.
Reserva de sonhos, para ela pagar por coisas que ela precisa de liquidez. Plano de saúde dos sobrinhos dela, que dá R$ 5.000 por mês. Ela vai ter 3 anos desse plano de saúde. R$ 193.000. Renda fixa bonitinha, não precisa de renda variável aqui. PJ dela, reserva de tranquilidade, capital de giro, estudos e atualizações, equipamentos. Tudo isso ela precisa de liquidez. Renda fixa também, R$ 298.000. E aí o que sobra, que são R$ 392.000, se ela quiser se garantir aposentadoria hoje através do Tesouro Renda Mais, sabe quanto que ela teria que pagar? Planilhadinho, se ela quiser se garantir uma renda dos 56 anos, que hoje ela tem 47, até os 90 anos, de R$ 2.000 por mês, e olha que a gente ainda tem um overlap aqui de R$ 4.000, que 2.000 já comprados em um custo de vida dela, que é muito baixo, de fato, ela precisaria desembolsar R$ 193.000, mais ou menos 194, para garantir R$ 2.000 durante 40 anos, apenas usando renda fixa brasileira e na parte de construção de patrimônio. R$ 1 milhão distribuídos única e exclusivamente em renda fixa, garantindo o presente dela na reserva de tranquilidade, a empresa dela com tudo que ela precisa pagar, o seguro de vida, plano de saúde dos sobrinhos dela autistas, que ela paga R$ 5.000 de plano de saúde garantidos durante 3 anos, e R$ 2.000 de aposentadoria durante 40 anos, apenas em renda fixa no Brasil. No Brasil, as pessoas não vivem de renda à toa. No Brasil, os bilionários não são rentistas à toa. Existe um motivo para a gente ser chamado do país da renda fixa. E isso não está nos dividendos que as pessoas falam que a gente vai receber em fundos imobiliários. Está nisso. Em momentos que a gente vive cenários tão absurdos, financeiramente falando, no Brasil, com o histórico de taxa livre de juros, dinheiro no nosso bolso tão alto, que a gente não precisa ficar se arriscando olhando o DRE de banco e de empresa a cada santo dia. Dá para fazer estratégias muito tranquilas, rentáveis e favoráveis, investindo apenas em renda fixa brasileira. Eu já fiz isso para diversos clientes dentro da Universidade do Dinheiro. Vamos repensar um pouquinho nossas estratégias. E claro, se você quiser a ajuda da Universidade do Dinheiro para isso, o link da bio é o seu lugar.